Muito boa noite a todos. Nesta sexta-feira, mais um bate-papo com o Varenga. Hoje vamos falar sobre pequena empresa, média empresa, grande empresa, para qualquer tipo de nicho. E eu convidei uma especialista na área para a gente aprofundar um pouco nesse universo. Vamos chamar ela aqui. Ela acabou de chegar. Vamos aguardar ela receber o convite. Muito bem. Deixa eu desligar aqui. Boa noite, Boa Raquel. noite. Muito Tudo bem? bem. Tudo ótimo. Deixa eu te achar aqui agora no computador. Peraí, só um minutinho. Ok. Entretanto, eu entrei hoje à tarde no seu site. Muito bem elaborado. Parabéns. Muito bem feito. Muito Tive acesso ao obrigada. preço. Eu pensei que os preços eram altos demais, mas assim, é um preço que qualquer pessoa pode pagar, como costumo Uhum. dizer, né? Menos do que uma pizza no final de semana, É e você verdade. aprende, não É é? verdade. É uma oportunidade única de se desenvolver, né? De É criar verdade, aí é verdade. ferramentas para a vida, para É a vida verdade. profissional, para a vida pessoal, para desenvolver as suas habilidades para a família, né? É uma grande oportunidade de desenvolvimento. Muito bem. Então, hoje a live é voltada não só para o mercado imobiliário, que costumam aparecer por aqui. Para qualquer tipo de nicho, essa live serve para pequenas, médias e grandes empresas. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje o bate-papo é com a fundadora do Fator Consultoria Empresarial. Ela que tem mais 15 anos de atuação como consultora empresarial. Ela é mentora de gestores de pequenas e médias empresas. Ela é economista, palestrante e escritora. E ela também tem uma mentoria de mulheres de estilo de vida fitness, que está incluída naquele site também, né? Que vamos falar mais para frente. Tá Beleza. Ela é incluído. casadíssima e ela é mãe de 3 filhos. Eu não descobri se você tem algum animal de estimação. Eu costumo vasculhar tudo, mas eu não achei nenhum gato para você dar água. Não tive coragem ainda, Luiz, de ter um É, animal de estimação agora. sério. Eu É gosto assim, eu muito não de gosto. cachorro. É, Eu gosto muito de cachorro. eu, Mas não tive coragem. eu não gosto de bicho. Mas a minha filha inventou de pegar uma gata. Essa gata engravidou. Lá em casa tem 4 gatos. O que eu gosto Meu Deus. mesmo, tem lá em casa 2 tartarugas, que eu amo. Não faz barulho, não faz bagunça, não faz Não nada. faço sujeira. Come, dorme, não faz sujeira. Então vamos lá, gente. Então seja bem-vinda mais uma vez aqui, Raquel Bittencourt. Raquel, Muito antes, obrigada. antes da gente começar o nosso bate-papo, tem muitas pessoas no meu Instagram que não te conhecem. Então eu Hum? gostaria que você se apresentasse, falasse da onde, de qual estado do Brasil você é. Na sequência, fala pra gente qual foi sua virada de chave. Bem antes, lá no iniciozinho, o que você fazia antes e qual foi sua virada de chave para falar assim, eu vou fazer isso aqui, o mercado precisa desse tipo de consultoria, dessa mentoria. Como é que foi esse clique aí? Então, vamos lá, que estado você é? Perfeito. Eu sou gaúcha, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, lá extremo sul do Rio Grande do Sul. Gaúcha com muito orgulho. Como tu bem me apresentou, a minha formação, eu sou economista por formação, formada na FURG, Universidade Federal de Rio Grande, e busquei desenvolvimento na área corporativa, tá, Luiz? Então, fiz MBA na FGV em gestão empresarial e também na FGV em finanças e controladoria. E aí, essa virada foi um insight, ali, uma visão que eu tive bem antes de eu me formar, inclusive. Eu trabalhava na área financeira, já trabalhava em banco. Eu fui gerente de banco bem cedo, ali com 20 e poucos anos eu era gerente de banco, e eu já tinha acesso ali a empresas, a empresários, né? E eu identifiquei
uma necessidade muito grande dos gestores de ter uma ajuda, um apoio na execução dentro das empresas. O que acontecia? Eles tinham algumas consultorias, até era bem difundida a questão do Sebrae, principalmente para pequenas empresas, e eu até entendo o Sebrae como muito positivo, tá? Para microempresas, pequenas empresas no início, acho que eles prestam um bom serviço nesse sentido. E então, o que acontece? Eles tinham um consultor por um período dentro da empresa que fazia o diagnóstico, pegava os dados, direcionava para o gestor o que ele tinha que fazer, o que ele precisava fazer, e aí marcava, depois de um tempo, voltar na empresa para ver como é que estava, o que tinha evoluído, o que tinha desenvolvido. Só que o que acontece, Ana Luiz? O gestor, ele muitas vezes não tinha essa expertise, ele não tinha gente preparada para fazer isso. Ele tinha dificuldade em pôr em prática. Muitas vezes ele tinha o negócio dele empiricamente ali corria nas veias dele, né, o conhecimento do core do negócio, mas ele não tinha conhecimento em gestão. Ele não tinha conhecimento em finanças, em planejamento, ele tinha conhecimento do negócio dele, no setor dele. E aí o que acontecia? Não tinha resultado. Ele contratava as consultorias, às vezes buscava ajuda e resultado efetivo ele não tinha, porque ele precisava de alguém do lado dele, que pegasse a mão dele e ajudasse a fazer. E aí isso eu identifiquei muito cedo ali, antes de eu me formar. E quando eu me formei, a minha ideia já era fundar a Fator Consultoria. E a Fator Consultoria nasceu daí. Tanto é que eu fundei ela no mesmo ano que eu me formei. Então eu já tinha essa ideia. E aí comecei. Aí tudo é assim, né? Virada de chave para tudo na vida, né, gente? Virada de chave, ela é a fagulha. Ela é o estopim. Mas tudo vai ter um processo, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma caminhada. E só vai ter sucesso numa empreitada, num projeto, num desafio, quem está disposto a passar pelo processo. Porque vai ter um processo. Né? Então, Espetacular. tudo, né, Luiz? Espetacular, Raquel. Então, foi um processo. A partir daí, comecei a fazer trabalhos ajudando empresas, comecei a construir minha carteira de clientes, aí comecei a dar resultado nas empresas, aí começa a indicação, aí a consultoria ela é muito do resultado da indicação, né? Porque depois começa a agregar valor, quando tu começa a ficar maior, quando tu começa a dar mais resultado, a consultoria ela é muito indicação, porque não tem como, às vezes, tu botar dentro da tua empresa quem tu não conhece, ou tu pagar um valor mais alto sem saber o resultado na ponta. Então, a consultoria ela tem muito disso. Claro, depois quando tá mais consolidada, com teu nome mais forte, e aí já existe cases no mercado que as pessoas conseguem fazer essa leitura, aí já fica mais fácil. Mas tem um processo. Espetacular. Eu não me apresentei, pronto, nesse exato momento eu já vivo 10 anos na cidade de Jataí, fica a 300 quilômetros de Goiânia, mas sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. Você conhece? Beleza. Não Sou de conheço. Vila Velha. Então vamos lá, gente. Hoje o tema, vamos falar sobre a empresa é o reflexo do dono. Isso te deixa confortável ou preocupado? Vamos lá. Então assiste conosco até o fim para você entender como é que funciona esse processo. Quem não acompanha minhas lives, eu sempre gosto de falar um textozinho antes das perguntas. Então vamos lá. Todo e qualquer negócio está suscetível às dificuldades devido a uma crise econômica. Restrições advindas de complicações da política externa e aprovação de leis que mudam a lógica do seu mercado de atuação e assim por diante. Ou seja, vários processos para aquela empresa sua chegar realmente ao fim ou não. No entanto, o foco do gestor deve ser bem em trabalhar com assertividade nas variáveis que estão sob o seu controle. Os elementos externos que eu acabei de explicar, política, cotação do dólar e por aí vai, interferem no seu empreendimento, não são passíveis de serem mudados apenas para a sua vontade. Mas o que acontece dentro do seu ambiente, da sua empresa, sim. Seguindo esse raciocínio, te pergunto o seguinte, você seguidor que nos está assistindo, qual é a variável
mais importante para uma empresa alcançar o sucesso? Te dou um minuto para pensar. Pensa. Então, quem respondeu o dono do negócio acertou, porque é ele mesmo. É ele que teve a ideia. O sonho da empresa que ele montou é dele, não é seu. Eu sempre toco nessa ferida, que a sensação que algumas empresas que eu entro, ou até imobiliária, que eu faço parceria, o dono cria aquele lindo loja, linda agência imobiliária e pensa que lá é do funcionário. Não, gente. Seu sonho é seu, não é meu. Quem criou aquilo ali foi você. Vamos continuar. Pois ele que irá conduzir a empresa para conquistar seus objetivos. Então, vamos às perguntas. Temos 6 perguntas aqui para a gente desenvolver esse tema. Raquel, fala para a gente, por que o dono do negócio deve assumir a responsabilidade da sua empresa? Pode Muito bem. puxar a orelha aí, pode puxar. Perfeito. Vamos começar, Luiz, pela questão que tu trouxe aí até na tua introdução, na tua fala, tá? Um dos principais motivos para que ele precisa assumir a responsabilidade do negócio dele é que a visão, quem enxergou o negócio lá atrás e vislumbrou aonde ele vai chegar e aonde ele quer chegar, foi o dono. A ideia, o sonho, a visão, né? Que é, eu tô aqui hoje, mas eu quero chegar em tal patamar daqui a um tempo, enfim, né? A visão do negócio é do dono. Então, um dos principais motivos é esse. Ele é o idealizador daquele sonho, daquele negócio. Ele entende o porquê do negócio. Depois, com o passar, com a questão da cultura que a gente vai falar, aí ele vai ir mostrando para os colaboradores, imprimindo a cultura e levando isso ao longo do negócio, as pessoas vão começar a comprar essa ideia e vão entender a visão e o porquê do negócio, e aí vão viver a cultura junto com o dono. Se ele tiver essa habilidade, a gente vai falar sobre isso. Mas então a primeira coisa é essa. A segunda é que um negócio, ele é o reflexo do dono. Ele deve ser o reflexo do dono. Então, assim, primeiro que o resultado de um negócio, seja mercadológico no mercado, né, financeiro, diante dos clientes, enfim, o principal interessado é o dono, né? O resultado final é o dono, o principal interessado. E ele é o reflexo do negócio. Então, assim, ó, o que a empresa tiver de entrega, o que ela imprimir de qualidade, o que ela tiver de processos bem definidos e eficientes, a maneira como ela funciona, o que ela tiver de resultado financeiro, né? O que for agregado, o que tiver agregado valor ao negócio ao longo do tempo, é o dono que é o responsável. É o dono que é o responsável por isso. Então, ele precisa assumir que a empresa é total responsabilidade dele. E tudo é dele a responsabilidade. E tudo que ele conseguir reforçar de cultura, que ele conseguir implementar de processo, que ele conseguir disseminar na equipe dele, vai trazer resultado, vai dar resultado na ponta. Mas a responsabilidade disso é dele. A responsabilidade disso por exemplo, a contratação, a forma como ele contrata, o quanto... porque até na contratação a cultura também está inserida, né? Porque aquele que a gente contrata e as diretrizes, né? O que a gente leva em consideração para contratar ou demitir um colaborador está ligado, tá pautado naquilo que foi formado pela cultura da empresa, ou deveria estar, né? Então, o funcionário que tu admite, né? A tua equipe, aquilo que tu entrega, os processos que tem na empresa, é tudo responsabilidade do dono. O tipo de comunicação que tem na empresa, se ela é eficiente, se uma empresa, na equipe tem conflito, né? O tipo de resultado que tem. Então, tudo isso é responsabilidade do dono. Então, por que ele deve assumir a responsabilidade? Porque é dele a responsabilidade. O negócio é dele, o resultado é dele, e o reflexo que vai ter dentro da empresa é aquilo que ele aceitou ou não aceitou dentro da empresa. Então, ele tem que assumir porque a empresa é dele, não é dos colaboradores. Raquel, estava falando, estava
viajando aqui, a quantidade de empresa tá tão errado, cara. Não. Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu morei 22 anos fora do Brasil. E quando eu voltei, eu Quanto trabalhei em tempo algumas fora? concessionárias. 22 anos, morei em Portugal. Morou bastante tempo fora. Aí, quando eu voltei, eu trabalhei em algumas concessionárias. Cara, não tinha processo montado, tinha essa aí que você falou aí, que é conflito entre funcionário. O Sim, dono não uma cultura de aparecia. conflito. Cara, assim, tudo bagunçado. Cara do céu, como com a empresa desse tamanho cresce, tem várias filiais bagunçada desse jeito. Então, imagina se tivesse seguindo um processo organizadinho, o dono ali na rédea curta, teria loja espalhada todo o Brasil. É, Voltando ao assunto aqui. mas é que tem uma Fala, coisa, fala. né, Luísa, que só para a gente contextualizar, Tá. questão bem pontual. Tem tanto a ver esse assunto que a gente trouxe, que a gente vai conversar e discutir durante a live, que dependendo do nível de consciência do gestor, do dono, ele não tem ideia do quanto o comportamento dele, a atitude dele e como ele age em relação ao negócio afeta o negócio, a equipe e o resultado na ponta. Então, tu vê muitos os gestores na prática, ali no dia a dia, reclamando assim, o meu funcionário, meu colaborador não cumpre processos. Tá? Ele não é um cumpridor de processos. A gente até tem processos, mas ele não cumpre. Aí eu olho bem no olho dele, né? Porque eu tenho anos de experiência, mais que 15 anos direto com gestor, né? Empresas grandes, né? Empresas maiores também com bastante equipe. E eu olho no olho dele e pergunto assim: tu segue processos? E aí ele fica sem graça, né? E ele, não, mas é que o processo não é para mim, eu faço do jeito que dá, eu resolvo aqui porque às vezes estou correndo. E eu, então, se tu não segue processo, se tu não segue processo da tua própria empresa, se tu burla o processo, se tu dá um jeitinho porque tu não é o cumpridor de processo, a tua equipe não vai cumprir processo. Porque a equipe não vai fazer aquilo que o gestor não faz. Nesse caso, só daria certo, tá? Mas aí, dependendo do modelo de cada empresa, se nesse caso o gestor ele não tivesse presente na empresa, tá, Luiz? Ele fosse um gestor, o dono, mas ele não é um gestor, ele tem um CEO, ele tem gerentes que gerenciam, ele só tem ali, ele é o dono do negócio e ele só lida direto com os líderes e nem vai na empresa. Entendi, Aí daria, porque entendi, aí entendi, a entendi. cultura ela ia ser disseminada pelos líderes ali. Aí, se ele não é um seguidor de processo, mas ele cobra dos líderes deles que sejam, se os líderes disseminam isso na empresa, aí funcionaria. Só nesse caso. Se o dono está presente na empresa, não. Te perguntar, Raquel, fugindo um pouco da pauta, mas dentro desse tema. Você culpa quem essa falta de processo? O RH, o gerente, ou subgerente? O que você coloca a culpa? Nesse caso que você falou, que é um investidor que mora em Portugal, ou mora nos Estados Unidos, mora no Canadá, Tá, e nem aparece aqui no Brasil, aparece aqui uma vez por ano. O tá. que Aí que você... depende. Tem duas situações aí, tá, Tá, Luiz? Eu vou falar aqui das duas rapidamente. Se o dono tá fora, ele mora no outro país, por boa. exemplo, e aí tem CEOs ou gerentes que tocam aqui. Mas quem dita a cultura é ele, por exemplo, quem permite ou não permite alguma coisa na cultura é ele, tá? Ele é o responsável, porque ele tem que cobrar que tenha processos na empresa dos gerentes, ele tem que cobrar, e os gerentes têm que cobrar da equipe. Porque processo também é cultura, tá? Ter processos numa empresa é cultura. Por exemplo, uma empresa organizada, que tem planejamento, que tem diretrizes claras, que tem política do negócio clara, ela vai ter processos. Então, todos os setores vão ter processos, comercial, financeiro, RH, de produção, enfim, né? Todos Entendi, os setores entendi. vão ter processos. E esse processo tem que rodar na empresa e o líder direto vai cobrar. Então, esse seria uma situação, tá? Que o dono, ele não atua, mas ele tem contato com os líderes ali, com os gestores, e ele que permite ou não permite o que acontece na empresa. Então ele tem que dizer assim, ó, eu quero uma empresa procedimentada, e os líderes têm que multiplicar isso dentro da empresa.
É uma situação. E aí quem tem que cobrar são os líderes. Processo não é RH, tá? A não ser que sejam processos de RH, porque RH também tem processo, Tem, né? Processo de tem. contratação, processo de demissão, Demissão, processo de acolhida, de integração, de tem, desenvolvimento, treinamento. tem Aí, se também. tem esses processos, o líder do RH tem que cobrar. Que Isso mesmo. aconteça, Espetacular. né? Assim como o Espetacular. líder do comercial tem que cobrar os processos do comercial. Ah, venda tem follow-up, tem pré-venda, tem pós-venda, tem um checklist de venda, né? Tu tem um checklist do WhatsApp lá que tem que ser feito tal qual tá no script, isso é processo. O líder tem que cobrar, tá? Então, essa questão. Agora, vamos supor que o líder, o dono não vai na empresa, ele nem pisa na empresa e ele passou ali, ele delegou essas responsabilidades para o CEO ou para os gerentes, tá? Ele tem que contratar pessoas qualificadas, com visão de negócio, visão de gestão, de planejamento, para que eles façam esse trabalho dentro do negócio. Porque quem vai cobrar processo são os. O processo geral, tá? O guarda-chuva dos processos é o líder do negócio, o gestor do negócio, e cada processo de setor vai ser o líder do setor. É assim Entendi. que é disseminado o processo dentro da empresa. Espetáculo. Só que processo é cultura, né? Processo Vamos lá. tá muito ligado à cultura. Vamos lá. Na segunda pergunta, qual o papel, Raquel, qual o papel do gestor na criação da cultura organizacional? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. O líder, ele é a alma da cultura organizacional. Ele é a alma. A empresa, direto ou indiretamente, ela vai estar inspirada naquele comportamento, naquelas atitudes do gestor, do dono. Então, por mais que ele terceirize isso, tá? Por mais que ele terceirize isso, que ele coloque a culpa no externo, que ele coloque a culpa que os colaboradores são incompetentes, que o meu líder é incompetente, que a mão de obra tá muito ruim mesmo, né? Porque existe essa terceirização aí, né? Da responsabilidade. A cultura está na mão do dono. A cultura ela é formada por tudo aquilo que tu faz e dissemina, como aquilo que tu tolera. Aquilo que tu tolera dentro da tua empresa cria cultura. Então, por exemplo, se o líder tolera falta de responsabilidade com horário, né, com entrega, com prazo, ele tolera, porque, sei lá, ele está com dificuldade de contratar, ele está com dificuldade de mão de obra, então ele vai empurrando com a barriga, né? Isso cria cultura. Porque tu vai ter pessoas replicando isso dentro da tua empresa, tu querendo ou não. Porque se tu tolera de um ou de dois, vão ter outras pessoas fazendo. Então, se tu tolera, por exemplo, se a empresa tem conflitos, né, que tu colocou ali a questão das concessionárias aí no início, se a empresa tem conflitos, problemas de relacionamento, às vezes picuinhas, fofoquinhas, né, questões ali de rivalidade entre setores, e o gestor tolera isso, ele vai criar cultura de conflito de equipe, e conflito entre pessoas dentro da empresa. Então, aquilo que ele tolera, ele está criando cultura. Ele, por exemplo, tolera a falta de qualidade. A gente está entregando um produto ruim, ou a venda está com uma má qualidade, no caso do setor imobiliário, né? Sei lá, a venda está de má qualidade, tu não está fazendo uma leitura mais detalhada do comprador, do que o cliente quer, da necessidade do cliente, entregando realmente aquele imóvel que ele quer, a necessidade dele com aquilo que ele precisa, por exemplo, essa leitura. Isso aí cria cultura. Se é uma imobiliária, né? Se é uma empresa, a qualidade do vendedor tem a ver com a cultura que a empresa tem. Porque aquilo que é tolerado, a gente tem, por exemplo, um vendedor que é do jeitinho, sabe? Aquele vendedor que é do jeitinho, que é do resultado, vende a qualquer custo, porque o negócio dele é só comissão no bolso. Porque a gente sabe que tem. Não é só nesse mercado, tá? Tem em todos os mercados, né?
se o gestor tolera isso na equipe dele, ele cria cultura. Porque aquilo que ele tolera dentro do negócio, ele ajuda a criar cultura. Então, assim, ele precisa puxar para ele a responsabilidade que ele inspira a equipe dele, ele inspira o colaborador dele. A imagem que vai ter da empresa em relação ao mercado, ao fornecedor, ao cliente, é o reflexo do dono na empresa. Porque quem vai representar, né, Luiz, é o colaborador na ponta. Mas tem um processo no meio, que é a cultura criada pelo dono. Então, ele tem que ter essa responsabilidade. O que eu penso assim, ó? E eu trabalho muito com gestores, tá? Se tu quer uma habilidade ou competência na ponta com o teu colaborador, tu precisa desenvolver essa habilidade em ti. Porque se não tiver no colaborador, provavelmente tu também não tem essa habilidade. Se a tua equipe tem problema de comunicação, provavelmente tu tenha. O líder, né, o gestor. Se a tua equipe tem problema com processos, provavelmente tu tenha. Se a tua equipe tem problema com prazos, com qualidade, enfim, com gestão de pessoas, provavelmente tu tem. Então, assim, ó, desenvolva as habilidades e competências que tu queres na tua equipe. Essa é a responsabilidade do gestor. Porque ele tem que entender, ele tem que ter um nível de consciência alto em relação a isso, ele precisa entender que ele é o exemplo da equipe dele. E se ele quer uma equipe na ponta desenvolvida em alguns aspectos, em alguns critérios, em algumas habilidades, ele tem que se desenvolver. Espetacular. Então, Amei. Olha, dando continuidade, me responde essa, então. Quando o dono está preparado para assumir esse papel de dono? bom, o papel, quando ele está pronto para assumir o papel de dono, tu diz como líder, né? Isso. Como líder. Porque assim, ó, Isso. dono a gente tá cheio por aí, né, Luiz? Era Quem explicar. é o responsável pelo CNPJ, quem responde pela empresa, quem é o chefe lá na mesa, né? Que senta na mesa de chefe é o dono. E aí basta ter o CNPJ, ter o negócio, e aí eu não tô de maneira nenhuma desvalorizando, desfazendo a história de uma empresa, né? A história de um gestor. Porque a gente sabe que o dono, o gestor, ele imprime muito do DNA dele ali na empresa, né? Anos, muitas vezes, de história e tudo mais. Ele imprime isso na empresa. Só que junto com todas as habilidades e competências que ele tem, vem todas as habilidades e competências que ele não tem. Então, isso vem junto, né? Então, ele precisa avaliar isso. Quando é que ele está preparado para ser dono? Eu entendo que, historicamente, tá, Luiz, a gente tem muito dono, pelo menos na minha região, em empresas que eu já atendi, também fora do estado, a gente vê muitos donos que entendem muito do seu core, né? Do seu negócio, do seu setor. Ou por uma habilidade que já veio com ele, ou por uma paixão por aquela área, ou porque veio de família, então ele já vivenciou alguma coisa naquela área e aí ele, né, continua naquele segmento. Então ele entende do setor, mas ele não entende às vezes de negócio. Ele não entende de finanças, ele não entende de negociação, ele não entende de planejamento, ele não entende de gerir pessoas. Então, o que eu diria? Eu acredito que estaria pronto para ser dono do negócio quando ele tiver as habilidades técnicas necessárias para gerir um negócio como um todo, tá? Porque ele vai precisar. E habilidades e competências comportamentais. E eu acho que isso é muito importante. Então, habilidades de liderança, tá? Ele precisa entender desenvolvimento de pessoas, é muito importante. Ele precisa entender de gerir conflitos, negociação, comunicação, até desenvolvimento, às vezes, de desenvolver habilidades de outras pessoas, aprender como desenvolve habilidades, porque ele precisa muitas vezes desenvolver pessoas naquelas áreas. Então ele precisa passar, ele precisa saber passar, né? A questão de delegar é muito importante. A gente vê muitos líderes centralizadores que acham que tudo tem que passar por ele, que Conheço um ele monte.
Muitos, Oh, muitos. E aí ele acaba atrapalhando o crescimento do negócio. Porque negócio atrapalha que está mesmo. centralizado, ele não cresce. Porque às vezes tu precisa cuidar daquilo que tu é bom, tá? Então, por exemplo, o dono do negócio é bom em vender, vamos supor. Ele pode, porque ele conhece, né? Ele é bom em vender. Então, ele vai gerir o negócio e vender. E vai contratar pessoas boas, muito provavelmente melhores do que ele. Eu aconselho, inclusive, a contratar pessoas melhores do que ele nas outras áreas, para agregarem valor ao negócio e desempenharem funções ali, atividades melhor do que ele naquelas áreas. E ele vai ser bom naquilo. Agora, o que ele precisa fazer? Ele precisa entender do negócio como um todo, porque ele precisa gerir e entender de pessoas. Porque ele precisa orquestrar isso, né? Mas ele não vai ser, ele muitas não é bom em tudo. Só que centralizador tem muito. Então, assim, ó, tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar pelo crivo dele, e às vezes ele não tem essa habilidade, e aí ele erra ali naquela condução, ele erra naquela sentença, e aí vai dar uma volta maior, às vezes prejudica a equipe, Ixi, e aí dependendo de outras habilidades, que às vezes ele tem, além de centralizador, ele daqui a pouco é meio inflexível, não ouve muita opinião dos outros, então isso gera muitos problemas de crescimento. aqui na minha região, o que mais tem. É, Não. e aí tem a questão também, eu não sei como é que é eu trabalho às vezes com gestores mais velhos, que são os donos da empresa, assim, né? Os que fundaram as empresas, e geralmente os gestores que estão há mais tempo no mercado, eles têm alguma dificuldade de ouvir algumas opiniões técnicas, algumas questões consultivas ali, assessorias sobre o negócio deles, exatamente porque eles acham que sabem tudo ali, porque eles fundaram o negócio, né? Então a gente enfrenta alguns desafios nesse sentido. E quando é mulher ainda e mais nova que eles, aí tu já viu, aí são barreiras ainda mais difíceis ainda de ultrapassar. Verdade. Raquel, dando continuidade aqui, quando eu devo avaliar meu reflexo dentro da empresa? Qual o ponto Luiz, da perfeito. vida aí que, O cara, eu tenho que ideal, eu parar vou para te dizer, pensar o que eu vou fazer? tá. Hum, O ideal é sempre, tá? Eu vou falar agora o que acontece, mas o ideal é sempre. O gestor ele tem como cultura avaliar periodicamente como é que está o reflexo dele dentro da empresa, o quanto o comportamento dele afeta a equipe, os resultados da empresa, o quanto a falta de habilidade ou as habilidades dele afetam o resultado da empresa e as equipes, o quanto, por exemplo, alguma atitude que ele tem repetidamente ali, né, afeta o resultado da empresa. Então deveria ser um trabalho contínuo, tá? Toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ele fazia uma reflexão, aí uma análise analítica mesmo, escrita ali, pontuando, tá? Colocando ali os pontos críticos e onde é que ele afeta, de que forma ele afeta, se ele tem relação direta ou não com aquele resultado, com aquele setor. Então, eu aconselharia uma análise analítica mesmo, tá? Ali, ponderando, né? Questões quantitativas e qualitativas, tá? Sempre. Mas o que acontece na realidade, quando é que ele deve avaliar, quando ele está observando alguns pontos críticos da empresa já acontecendo. Então, por exemplo, venda sendo prejudicada, por exemplo, tá? Uma queda na venda, um prejuízo na venda, conflitos constantes dentro da empresa, problemas agudos ou pontuais de comunicação, a questão de falta de cumprimento de processo dentro da empresa, alguma questão ali de pós-venda que está tendo, por exemplo, reclamação da empresa, alguma coisa de falta de qualidade, de falta de prazo, de falta de documentação, enfim, algum processo que está sendo pulado ou tá falho. Então, assim, ó, quando ele observar qualquer ponto crítico ali, qualquer questão que está dando problema no resultado da empresa ou de algum setor, ele precisa parar e avaliar primeiro ele, o reflexo dele. Claro, entender a situação, né? Entender o que aconteceu e aí fazer uma autoanálise antes de buscar a solução. Porque certamente, Luiz, tem alguma coisa que ele está falhando,
que ele está se omitindo, ou não está fazendo, ou não está implementando, que está causando esse problema lá na ponta. Sempre vai ter uma responsabilidade do dono. Sempre vai ter. E isso aí, Luiz, eu te digo assim com toda a humildade, mas de forma muito concreta, por causa da minha experiência, que é duro do gestor ouvir, muitas vezes ele não quer ouvir, ele nega ali, ele tem receio, mas isso é fato, Luiz. Se tem um problema agudo, ou crônico, ou alguma coisa que está dando problema no resultado lá na ponta do negócio, tu vai olhar, tem alguma questão com o dono. Tem alguma omissão, alguma falha, alguma falta de situação assim pontual que ele precisa tratar, ou que ele está adiando, é muito comum. Um colaborador problemático que ele está adiando de demitir, uma situação que ele precisa tomar ali, é um ponto crítico que ele precisa tomar uma decisão e ele está empurrando com a barriga, ele não está decidindo, e aí vai que dá um problema na ponta. Isso é bacana, isso mesmo. E o gestor, ele é um tomador de decisão. Ele tem que ser. O gestor ativo, tá? O gestor ativo está decidindo todo dia. Se ele se omitir por algum problema que ele não consegue enfrentar, ele vai pagar lá na frente. Sem dúvida. Vamos lá, vamos para a próxima. Qual a virada de chave para virar o protagonista da sua empresa? Dando mais ou menos a sequência que você falou, né? Sim. É a mesma sequência. A gente está reforçando as perguntas, né? As perguntas. Mas eu acredito, Luiz, que dá para a gente salientar duas coisas aí bem interessantes para a gente falar, assim, ó. A primeira, tá? É nível de consciência alto em relação à empresa e a equipe dele, os colaboradores dele. Ele tem que ter um nível de consciência alto, ele precisa conhecer a equipe, ele precisa conhecer realmente, profundamente a empresa. Porque tem gestor e muitos que não conhecem profundamente os colaboradores, não conhecem profundamente a sua própria empresa. Ele olha números, ele olha ali resultados no final, ou um resultado financeiro, venda, lá, faturamento, que nem é a última linha, tá, Luiz? A gente não vai falar de gestão aqui, mas que nem é a última linha, né? Vendas tá longe de ser a última linha, né? Mas ele olha ali faturamento. E aí ele não bota luz a outras questões que são muito importantes ali para o resultado do negócio, tá? Então, o nível de consciência em relação ao negócio e aos colaboradores e o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal do líder, do gestor, ele vai influenciar diretamente no resultado do negócio. Diretamente. Então, assim, ó, quanto mais habilidades e competências desenvolvidas o líder tiver, quanto melhor ele for como pessoa, e ele mesmo como gestor, lógico, né, habilidades de gestor, melhor o resultado da empresa dele. Então, eu acho que assim, ó, a virada de chave como protagonista do seu negócio é conhecer profundamente o seu negócio e os seus colaboradores. E aí eu tô falando de conhecimento técnico junto, tá? Porque ele precisa conhecer. E desenvolvimento pessoal. Ele precisa ter as habilidades e competências que ele quer ver lá na ponta. Eu acho que essas duas questões juntas não tem como ele não ser protagonista do negócio dele. Não tem como. Ele precisa ser líder, né? O gestor precisa ser líder. Ele só vai ser protagonista do negócio dele se ele for líder. E ele só vai ser líder se ele for exemplo. Como é que ele vai ser exemplo? Desenvolvendo habilidades e competências. Porque eu só me torno exemplo se eu tenho todas as habilidades e competências que eu quero ver na minha equipe desenvolvidas em mim. Então eu preciso me desenvolver. Eu preciso ser um dono de negócio com muitas habilidades e competências desenvolvidas para eu conseguir enxergar isso na minha equipe. Ou desenvolver também a minha equipe, né, Luiz? Muito bem. Gente, então as perguntas acabaram. A próxima seria responder a mesma coisa, a sexta pergunta. Então, vou dar como encerrado esse bate-papo aqui sobre a empresa Reflexo do Dono. Então, quem não assistiu,
vai assistir também amanhã no YouTube. Vamos, antes de encerrar, Raquel, fala um pouco para a gente sobre a sua mentoria Realize, que lançou nesse mês de março e está com o carrinho aberto para os futuros alunos se inscreverem, que as aulas vão se iniciar no próximo mês. Então, fala um pouquinho sobre a sua mentoria. Hoje à tarde eu entrei, achei espetacular. Site muito bem montado, muito bem explicativo, não está muito poluído. Tenha lá o quero participar, eu até fiz um teste, assim, bem montado. Dei uma lida até o final, cara, amei seu site, muito espetacular. Que Então bom, que bom, Luiz. fala um pouco mais Luiz, sobre isso. deixa eu só fazer finalizar aqui uma questão, se tu Tá me bom. permite. Eu Tá só bom. quero deixar, para quem vai assistir depois, eu quero deixar alguns pilares aqui para ajudar o gestor a pilares que ajudam aí na gestão do seu negócio, que ele precisa ter para ter uma gestão eficiente do seu negócio. Pode ser? A Claro, gente claro que tem sim, esse vamos lá. tempinho, mas eu Tem. não vou me estender, eu só vou Tá citar, bom. tá? Então, ele precisa ter clareza, ele precisa saber o que ele quer do negócio dele, onde é que ele quer chegar, que está ligado ali à visão, tá? Então, ele precisa ter clareza, quanto ele quer faturar, aonde ele quer estar, quais são as prioridades dele aí de médio e longo prazo, até de curto, médio e longo prazo. Então, clareza, tá? Essa clareza, ele precisa definir as prioridades do negócio dele, que é o que vai nortear para ele chegar nessa visão, tá? Ele precisa ter conhecimento técnico, tá? Porque ele precisa conhecer o negócio dele para poder realizar isso. Ele precisa ser um planejador, ele precisa ser organizado, então precisa ter planejamento, senão ele não vai chegar lá. E ele precisa executar uma cultura organizacional intencional, que é usar as ferramentas certas e de forma intencional para ter uma equipe e um negócio formatado como ele quer, tá? Muito Então, bem. esses pilares vão ajudar a organizar o negócio e direcionar para o gestor levar o negócio para onde ele quer, tá? A gente não se aprofundou muito em função do tempo, mas são assuntos muito interessantes aí para dar uma estudada a mais, tá? Para procurar conhecimento. Agora, voltando aí, muito obrigada pela colocação do site ali Tá e bom, valeu. pela estrutura que tu gostou. Fico muito feliz, muito honrada. Então, essa mentoria, ela é uma mentoria de... Peraí. Agora, peraí que eu vou começar tudo de novo, porque eu vou pegar esse corte para colocar no YouTube. Senão Ai, fica muito embaralhado. desculpa, É por isso. Luiz. Agora eu vou começar tudo de novo, Falta que eu de vou cortar daqui, profissionalismo aqui, Luiz. Vai lá. Desculpa, porque falta de daqui para cá profissionalismo. eu faço o corte e colo agora só a live toda, a live do nosso bate-papo agora, e agora a live da mentoria. Que vai Tá, o link, perfeito. vai parará, pororô, Tá, entendeu? perfeito. Então vamos lá, hein? Desculpa, Luiz. Eu quis contribuir um pouquinho mais com os Eu espectadores sei, eu aí. sei. Vai lá, vai tranquilo. Tá, vamos lá. Foi programado. Show de Vamos lá, bola. 1, 2, 3. Raquel, fala um pouco de novo. 1, 2, 3. Raquel, fala um pouco da sua mentoria Realize, que lançou no mês de março e está com o carrinho aberto para futuros novos alunos que possam se inscrever, e as aulas iniciarão em abril. Eu entrei um pouco no seu site, achei maravilhoso, achei o valor da mentoria muito barato pela qualidade da mentoria. Fala um pouco mais sobre esse assunto, por favor. Muito bem. Obrigada, Luiz, aí, pelos elogios, pela tua opinião em relação ao site, a qualidade do site. Fico muito feliz, muito honrada. Essa mentoria é a mentoria Realize, tá? Ela é uma mentoria para mulheres, tá? Uma mentoria para mulheres. E os pilares dessa mentoria é mentalidade, fortalecimento da mentalidade, tá? Então a gente vai falar ali de crenças, merecimento, toda a questão de desenvolvimento pessoal, conexão consigo mesma, né? Toda a questão de fortalecimento de mentalidade, a questão de saúde e hábitos saudáveis. Então, a importância da atividade física, alimentação, rotina matinal, a questão do sono, toda essa parte de hábitos saudáveis para qualidade de vida e alta performance, tá? E o pilar produtividade,
que a gente vai falar de gestão do tempo, finanças, organização da vida, planejamento. Então, ela é bem ampla. A gente vai falar de todos os pilares que são fundamentais para a gente ter uma vida incrível, de alta performance, de resultados maravilhosos, de tudo que a gente busca e quer na vida, né? Então, ela foi lançada em março agora, começamos as aulas em abril, o carrinho está aberto, tá? Esse valor maravilhoso que tu colocou aí, ele é um valor inicial aí para a gente, pro lançamento de mentoria, então aproveitem, mulheres, vocês vão ter 3 meses comigo direto, a gente vai ter encontros semanais, tá? Com lives com educador físico, com nutricionista, com psicólogo, vários entregáveis aí que estão no site, tá? PDFs, planilhas, então tem muito material incrível. E troca direto comigo, perguntas e respostas, é muito interessante. Tá abertas as inscrições, tá? E as aulas começam em abril. E eu, pelo que entendi, o Luiz vai colocar o link aí embaixo aí da mentoria também. Quer perguntar alguma coisa, Luiz? Eu vou perguntar. Quem se inscreve tem 1 ano para ficar navegando lá no seu site, né? É isso mesmo? Perfeito. Pode assistir as Fica 3 aulas. meses nas aulas e tem 1 ano de acesso a todo o conteúdo. E tudo que a gente tiver de live, de aula, de convidados, vai ser upado lá, fica na plataforma da Hotmart, lá na plataforma da Mentoria Realize. Então tem acesso a todo o conteúdo. A gente usa a Hotmart, que é uma plataforma super confiável. Então quem quiser, a mulherada aí, que estiver buscando esse desenvolvimento, buscando resultados incríveis, clica aí no nosso site e entra em contato que essa troca vai ser maravilhosa. A gente vai ter muita coisa aí para abordar, para trocar. E em maio, Luiz, aí a gente vai abrir a 2ª edição dessa mentoria. Mas agora a gente está com a turma aberta e já saiu. Vai rolar de qualquer jeito. A gente está para fechar agora. E outra coisa importante, fecha final de semana, tá? O carrinho fecha domingo. Então, quem tiver acesso a esse conteúdo aí, até domingo. Espetacular, gente. Então, realize mentoria, torne-se uma mulher realizadora aos 40 anos. É o que está escrito no site dela. Raquel, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Pode ser da mentoria e pode ser do bate-papo que nós tivemos agora. O dono é o reflexo da sua empresa. Então, fica à vontade para você deixar essa mensagem, que eu vou fazer o corte, para a gente divulgar essa mensagem aí nas redes sociais, para a gente encerrar o assunto. Muito bem. A mensagem que eu deixo é que, independente se for gestão numa empresa, ou se for na vida pessoal, seja numa mentoria, aí, conduzindo mulheres, enfim, quando a gente está liderando uma empresa ou uma mentoria, enfim, quando a gente está liderando pessoas, a gente tem que ter a consciência de que a gente é o exemplo. A gente vai inspirar pessoas, a gente vai mover pessoas, a gente vai motivar pessoas a realizarem coisas, a buscarem resultados. Então, tudo que a gente desenvolve na gente, tudo que a gente tem como habilidade desenvolvida, vai ajudar pessoas a terem resultados nas suas vidas. Então, isso é responsabilidade. A gente precisa ter essa responsabilidade como líder, de estar sempre buscando o desenvolvimento, de entender quais são os pontos ali, as habilidades que a gente precisa desenvolver, para que a gente consiga cada vez mais inspirar as pessoas e multiplicar esses resultados na vida delas também. Seja em equipe, quanto gestor, seja em mentoradas, quando a gente é mentor, quando a gente é líder. O líder, ele precisa entender essa responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de estar sempre performando, de estar sempre buscando a alta performance, porque ele não pode estar na média. Ele não tem essa opção. Ele não pode se admitir ficar na mediocridade, porque líderes não vivem na mediocridade. Senão eles não são líderes. Líderes, eles têm que buscar alta performance, que é para inspirar pessoas a viverem essa realidade também. Espetacular. Linda mensagem. Para encerrar com chave de ouro. Gente, então vou deixar o contato dessa fera aqui. Ela está no WhatsApp
o DDD 53 98406 3054. No Instagram ela tem 2, sou Raquel Bittencourt, o arroba, né? Arroba sou Raquel Bittencourt. E no outro Instagram está no arroba Fator Consultorias. E também ela está no Facebook como Raquel Bittencourt. Eu não achei você no YouTube, Raquel. Você tem a página lá? Tenho as duas, tá? YouTube eu tenho Então fala Fator aí. Consultoria, vocês acham Fator Consultoria, e tem o Raquel Bittencourt, que na verdade ela não está muito difundida ainda, porque eu Tá. não tenho colocado muito conteúdo. Agora vou colocar as lives lá, tá? E vou começar a colocar conteúdo semanal. Então pode seguir lá também, Raquel Bittencourt, e se tu achar aí, mas a Fator Consultoria já tem vários conteúdos lá para quem quiser acompanhar. Então vamos lá, gente. Já são quase uma hora de bate-papo. Eu pensei que ia ser 40 minutos, mas a conversa é tão prazerosa de ouvir, porque como eu trabalhei na Renault, lá em Portugal, e aprendi muito processo durante todos esses 22 anos. Então eu entrei como operador operador de máquinas, né? E cheguei até um ponto que um brasileiro pode chegar, como auditor da qualidade. Então, acompanhei todo o processo. E quando eu vim em 2008 para cá, foi um choque para mim que as empresas que eu trabalhei não tinham processo. E as pessoas não me davam oportunidade de implantar. A única empresa que deixou, que eu fui em Catalão, que estava começando também, foi a Mitsubishi. Começamos a difundir em 2009 o processo em todas as concessionárias do Brasil. Foi através da Mitsubishi. E, em sequência, trabalhei na Renault em Goiânia, que tinha 16 lojas. Eu era gerente geral das 16 lojas. Eu comecei a implantar. Aí o dono não quis. Ou seja, SsangYong de Brasília, que eu trabalhei, consegui implantar. Tinha SsangYong em Brasília, em Vitória e Cuiabá, em Mato Grosso. Mas Consegui qual é a implantar. cultura? Qual é a origem da empresa? Como assim? A origem da empresa é de que país? A SsangYong é chinesa. Pois então. A Renault é francesa. É que tem muito a ver também, Luiz, com a cultura. Primeiro que aqui a gente já estraga tudo, né? No Brasil, infelizmente, não é um país do processo, né? E dependendo da cultura da empresa, se é uma empresa alemã, é uma empresa ali chinesa, japonesa, a americana também, porque eles têm a cultura forte do processo, né? Dependendo da origem ou da cultura da empresa, aí fica mais fácil de implementar. E o Brasil... porque é mentalidade, de novo, né? A gente falando, é cultura, né? O processo, se não está disseminada essa cultura dentro da empresa, é difícil. E o processo facilita tudo, né, Luiz? Demais. É que tu pegou uma convidada também, né, Luiz, que fala sem parar, né? Por isso. Não, mas uma convidada que fala muito. Nada, você é fichinha. Olha, eu sempre gosto, 3 meses, com a Mariana Medeiros. É uma advogada de imigração lá de Portugal. A nossa live fica 2 horas, 3 horas de live. Mentira. É muito tempo. E, cara, é assim, a gente aprende tanta coisa. E as pessoas perguntam, aí fica, demora. A última foi 3 horas e 20 minutos. Meu Deus. Começamos 6 horas da tarde, acabamos, era 9h15, 9h20 da noite. Eu tenho que encerrar a live, tem que parar mesmo, porque lá já é meia-noite, 1 hora da manhã. Sim. Eu falo, gente, respeita a doutora. Sim. Fala, gente, por respeito à doutora, doutora tem que dormir. Mas aí o pessoal participa bastante? Demais. É um tema que, quando eu coloco imigração, galera pira a cabeça. Claro, por quê? porque Mas Luiz, por que né? imigração? Por que imigração? Porque eu vendo imóveis em Portugal, é na Flórida, em Nova York, é no Canadá, é na Espanha. E as pessoas pensam assim, Cláudio, eu quero comprar uma coisa legal, eu quero ir legal, eu quero trabalhar lá legal. Claro. Aí surgiu a ideia. Com a doutora Mariana, eu acho que já é a 8ª live. E toda live é de 2 horas, 3 horas de live. Aí eu amo, então, é muito bacana. É um assunto, um tema que o pessoal se interessa muito, né? Gosta demais. Muito mais do que a gente está falando hoje.
muito mais de mercado Ah, imobiliário. sim, Pessoas sim. ficam... Não, a questão É, empresarial é bem específica, assim, as pessoas às vezes precisam, mas elas não têm consciência de que precisam, né? mas com Elas vão certeza tocando a empresa. vão assistir. Porque algumas pessoas, nesse horário, ou estão saindo do trabalho, estão indo para a faculdade, ou estão indo para o restaurante. Ou seja, o número de pessoas que estão nos assistindo não me preocupa muito. Agora, amanhã, domingo, aí amanhã eu vou colocar no YouTube, aí as pessoas vão Uhum. começar a ver, vai ter Não, eu tempo, vejo que sabe? tem bastante Domingo. gente que assiste. Eu vi, Sim, eu não conheci o teu canal, mas eu vi essa semana e tem bastante legal. gente que assiste, sim. Show de Então, bola. Raquel, eu vou Parabéns, Luiz. brigar. Eu que agradeço, tá? Agradeço demais ter tirado 1 hora do seu tempo. Seria uma mentoria grátis que você fez pra gente. É Não, não, é um verdade, prazer estar aqui servindo. cara, foi um insight espetacular, tá? Quem assistir até o final vai aprender muita coisa, aprende mesmo. E colocar em Que prática, bom. né? Que é o mais Tem que importante. botar em prática, né? Tem que botar em prática. É que são Raquel, coisas, muito às vezes, que obrigado, não, tá? elas são intangíveis, né? Que a gente não está falando, É, por exemplo, de finanças, de metodologia de planejamento, de é, PDCA, de coisas mais técnicas. A gente está falando de coisas mais intangíveis, porque a gente está falando muito de comportamento, né? é, Então fica às vezes difícil de avaliar, mas se houver uma autorreflexão aí do pessoal como sim, gestor, e aí buscar um caminho para aplicar no seu negócio, sempre tem muita oportunidade de melhoria, né, muito bem. Luiz? Raquel, muito obrigado mais uma vez, tá? O canal está à sua Muito disposição. Quando tiver a próxima obrigada, mentoria, me liga, a gente vai ter outro bate-papo para mostrar a sua mentoria aí. Você é sempre muito bem-vinda, obrigada, tá obrigada bom? pela oportunidade, obrigada pela tua audiência aí. Boa Valeu, noite, gente. fiquem com Deus. Obrigado, obrigado aí às pessoas que entraram, saíram, permaneceram. Obrigado a todos aí. Raquel, tenha um ótimo final de semana. Obrigado por tudo, tá? Obrigada, Tchau, vocês tchau. também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau.